noite a todos e todas. Bem-vindos ao ciclo da autora homenageada Elizabeth Bishop. Muito obrigada pela presença de todos e todas. Mais uma vez, nós estamos chegando ao fim do ciclo, esse é o penúltimo dia, mas com muita alegria em receber as três convidadas hoje, as duas convidadas mediadas pela Fernanda. Eu vou apresentá-las e passar a palavra para a Fernanda. Agradecendo a presença da Marta Góes, que é dramaturga, jornalista e roteirista. Trabalhou como jornalista em publicações como o Estado de São Paulo, Veja, Isto É, e é autora de peças como Prepare Seus Pés para o Verão, A Reserva e Um Porto para Elizabeth Bishop. E um dos livros Alfredo Mesquita, Um Grão Fino na Contramão e A Menina que se Apaixonava. Muito obrigada pela presença, Marta. Regina Braga, que esteve com a gente ontem aqui, agora muito obrigada de novo pela presença, agora para poder falar um pouco mais com a gente. Regina Braga é formada em teatro pela Escola de Arte Dramática de São Paulo e pelo Centro d'Études Théâtrales da Sorbonne, em Paris. Atuou em mais de 30 espetáculos, entre eles Um Porto para Elizabeth Bishop, de Marta Góes, e A Margem da Vida, de Tennessee Williams, pelos quais recebeu os prêmios de melhor atriz. Dirigiu o espetáculo Tô Tateando, de Zélia Duncan, sobre a obra de Luiz Tati. Nos últimos anos, tem realizado um trabalho teatral contínuo com a diretora Isabel Teixeira, do qual resultaram os espetáculos Desarticulações, texto da argentina Silvia Molloy, Agora Vou Ficar Bonita, roteiro de Regina e Drauzio Varela, e São Paulo, espetáculo musical que estrearia em 12 de março neste ano, mas que foi suspenso no dia da estreia por causa do isolamento social. E para mediar essa conversa, Fernanda Diamante, que é editora, criadora da revista 451, foi curadora da Flip no ano passado e a curadora deste ciclo. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Fernanda. Obrigada, Emily. Boa noite a todas e todos, obrigada pela presença, obrigada Marta, obrigada Regina, é um prazer estar aqui, uma honra, esse ciclo tem sido maravilhoso, essa plateia incrível, e queria agradecer ao Sesc também mais uma vez, pela parceria, e lembrar que amanhã o ciclo encerra com uma performance criada especialmente para esse ciclo, que é feita pela poeta Angélica Freitas e pela compositora e cantora Juliana Perdigão. Então, para vocês não perderem amanhã. E eu queria começar a conversa de hoje, acho que a gente vai falar muito sobre esse monólogo, Um Porto para Elizabeth Bishop, que foi escrito pela Marta Góes, especialmente para a Regina, e estreou no Festival de Teatro de Curitiba em 2001, ou seja, quase 20 anos, e vem sendo reencenado e reapresentado desde então, né? Então, eu queria começar perguntando, e dirigido pelo José Possi Neto, eu queria começar perguntando para vocês, antes de entrar no espetáculo em si, na criação, né, desse espetáculo, como que vocês entraram em contato com a obra da Elizabeth Bishop, e daí a gente vai para a peça. Quem quiser começar. Então, boa noite, também estou muito feliz de estar aqui, privilégio, felicíssimo de estar aqui. Tenho assistido a tudo e tenho aprendido muito esses dias, essas noites todas, tem sido um prazer. Deixa eu falar uma coisinha aqui, antes de você apresentar, sobre isso. Eu queria dizer boa noite para todo mundo e dizer que é uma delícia participar disso, dessa Flip. Eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui com a Marta e eu tive a sensação de ter entrado na turma que gosta da Bishop, sabe? Essa semana toda foi muito gostoso, parece que eu estava numa festa de aniversário da Bishop o tempo inteiro. É mesmo. Mas eu não tinha ouvido falar em Elizabeth Bishop até os anos 90. Eu morava em São Paulo já há 30 anos, sei lá quantos anos, e desde 70, né? Há 20 anos. Eu nunca tinha ouvido falar da Bishop. Li uma resenha
do jornal sobre alguma obra dela que estava sendo lançado. Pelos cálculos que eu fiz aqui, teria sido a prosa. Mas o que me chamou a atenção foi descobrir que ela tinha vivido em Samambaia, em Petrópolis, num bairro vizinho ao bairro onde eu cresci, que é Correias, também em Petrópolis, nos mesmos anos em que eu vivi lá. Eu cheguei lá em 54, quando meus pais foram viver lá, e ela tinha chegado há 2 anos, né? Claro que na minha infância nunca tinha ouvido falar, não sabia da existência dela, né? Mas quando eu li a resenha e vi os nomes, né? Lota Macedo Soares, Mary Morse, aí tudo foi para o lugar. A Lota, porque era uma figura nacional quase, né? Uma figura no Rio. A Lota você já conhecia, já sabia? Tinha ouvido falar muito, não conhecia, mas tinha ouvido falar muito. E a dona Mary Morse, que eu chamo de dona Mary Morse, porque ela matriculou as filhas, Marta e Mônica, na escolinha que a minha mãe tinha, no nosso sítio. E ela ia lá toda tarde levar as meninas, dirigindo uma rural, porque Samambaia era um lugar ermo, né, de estradas lamacentas. Ela ia lá, era uma mulher grande, altíssima. Minha mãe e a amiga que fazia escolinha com ela falavam assim: Dona Mary parece o Gary Cooper. Mas não havia nenhuma maldade adicional nisso, nesse comentário, porque a outra coisa que elas diziam era: nossa, Dona Mary é uma pessoa tão boa, porque ela tinha adotado aquelas meninas, né? E cuidava delas com aquele desvelo, ia lá pessoalmente levar e buscar. E um pouco depois de eu ter descoberto essas coincidências geográficas, assim, eu fui a Ouro Preto com meu marido para um final de ano e fomos convidados para uma festa de uns amigos dele, que eu não conhecia, que eram o Zé Alberto Nemer e a Linda. E, de repente, eu estava na outra casa da Elizabeth Bishop, estava na Casa Mariana. E aí eu fiquei fascinada com essa pessoa, com essa artista, de quem eu tinha passado de raspão tantas vezes na vida, né? E adicionalmente, eu nasci nos Estados Unidos, na beira do Lago Superior, numa cidadezinha quase no Canadá. Então tinha uma coisa assim do destino nosso, né? Mas e aí eu comecei eu pensei nela como um grande personagem e pouco depois a Regina me procurou, né? Agora ela vai contar, me pedindo uma peça que falasse sobre o Brasil, porque era aquele ano dos 500 anos, todo mundo pensando, refletindo sobre o Brasil, e a Regina queria, e aí eu achei que tinha tudo a ver. Para mim foi isso, eu tinha ouvido falar apenas assim, Elizabeth Bishop, uma poeta americana gay, eu só sabia disso. E isso era ano 2000, as festas do descobrimento, e vários livros clássicos sobre a cultura brasileira sendo reeditados, e eu estava muito envolvida com tudo isso e querendo muito fazer um espetáculo que falasse sobre o Brasil, que fosse, estava lendo Os Viajantes também, foi quando eu li o Darwin, e estava pensando como fazer um espetáculo sobre o Brasil e pedi ajuda para Marta, pedi para Marta se a gente não conseguia fazer uma junção desses textos. Foi nesse dia que ela me apresentou o livro Poemas do Brasil. E eu me lembro até hoje, primeiro da capa, que era um livro que estava acabando de ser reeditado pela Companhia das Letras, era a coisa mais linda do mundo, com uma foto do Brasil na capa. Eu já fiquei apaixonada pelo objeto. Depois, a introdução, o prefácio do Paulo, que aquele prefácio eu fiquei absolutamente deslumbrada de descobrir tudo aquilo. E é lindo aquilo, é maravilhoso. E aí os Poemas do Brasil. Eu fiquei completamente envolvida com tudo isso, e aí pedi, e a Marta então começou a trabalhar em cima das cartas, em cima de tudo,
E nós estreamos o espetáculo no ano seguinte, em 2001, no Festival de Curitiba. É interessante que uma das críticas que fizeram à escolha da Bishop como homenageada justamente era essa não ser brasileira, ser estrangeira, né? Fora outras questões, mas e é engraçado que essa peça tenha surgido justamente para falar do Brasil, quer dizer, do Brasil. Olhando para esse assunto, né? A gente vai falar da Bishop para falar do Brasil. Então, é muito bom isso, porque dá muito sentido da importância dela e do quanto o Brasil foi importante na vida dela, Bishop. Eu queria que a Marta falasse um pouco, então, do processo de escrever pensando numa atriz, né? Você escrever uma peça com já a pessoa que vai incorporar essa personagem e o quanto vocês tiveram, se é que vocês tiveram um trabalho juntas, né, nesse meio do caminho, como foi esse processo? Sim. Bom, a Regina era perfeita, né, para fazer a Bishop, né? Ela tinha até olho azul. A Regina era perfeita, ela tinha maturidade, ela tinha a sensibilidade, ela era a atriz ideal para fazer a Bishop. E o nosso trabalho foi totalmente colaborativo. Eu comecei bom, primeiro me tranquei durante 2, 3 meses, lendo o máximo que eu pude e passando um pente finíssimo nessa correspondência que foi a grande fonte, né, da peça. Eu li outras coisas, o que havia na época não era tanto quanto existe hoje, né? O prefácio do Paulo Henrique realmente é uma introdução maravilhosa. E li umas outras biografias que eram, acho que é Brett Millier, né? A Life and the Memory of It. Umas outras eu li, mas não como quem vai fazer um documentário, né? Eu li como quem vai fazer um monólogo. Então, o que eu precisava... Já sabia que era monólogo ou ser um monólogo também foi uma escolha? Foi um pedido da Regina, pelas razões, né, conhecidas no Brasil de produção, né? Foi o meu primeiro monólogo, no caso, que eu estava querendo ter um monólogo. E eu ia mandando para a Regina, depois eu comecei a escrever, né? Depois de eu me encharcar daquilo, achar tudo que poderia servir para a nossa ótica, que era ela comentando o Brasil, né? E aquilo que permitiria torná-la um personagem teatral, né? Assim, a evolução dela, né? Da fragilidade para a sobrevivência, né? Do drama dela. E eu olhei com esse olhar e comecei a mandar para a Regina as cenas que eu fazia, ela devolvia com algum comentário. E nós fomos avançando, até lembrei dessa história, Regina, não sei se você lembra, que de repente a Regina falou, olha, agora eu acho bom a gente mostrar para alguém que não tenha nada a ver com esse assunto, que nunca tenha ouvido falar de Elizabeth Bishop, para saber se isso aqui está fazendo sentido. Eu vou dar para o Drauzio. E aí o Drauzio ri da gente até hoje, que ele fala, ele já tinha vendido não sei quantos milhões de livros, ele era um escritor consagradíssimo, e a Regina escalou ele na qualidade do cidadão comum, que não entende nada, se ele entende. Mas ele foi super encorajador e fez umas observações ótimas também. E depois, quando começaram os ensaios, o Posse se incorporou, aí houve mais mudanças ótimas e, enfim, chegou à sua forma final. E, Regina, você queria que você contasse um pouco como foi, então, ter uma peça escrita para você, assim, um monólogo, mas principalmente saber o que muda, o que acontece quando você encena, você atua na mesma peça durante tantos anos, né? E como isso se transforma ao longo dos anos e se transforma de que maneira, o que foi mudando, o que você sente que hoje é muito diferente do que era ali no começo, o que se mantém Nossa, Fernanda, igual. Isso é uma história, né? Uma história, é uma vida quase que eu já tenho
com a Elizabeth, né? É como se ela fosse uma pessoa da minha família, praticamente, né? Uma convivência de 20 anos e que muitas coisas vão entrando, vão acontecendo, mas enfim, a gente fez várias temporadas, né? E foi a primeira vez que eu fiz um monólogo, e o fato de ter um monólogo me deu muita liberdade, porque eu pude fazer isso como eu quis, onde eu quis, quantas vezes eu quis e continuo querendo, entende? Essa liberdade que me fez buscar fazer um monólogo. E a gente fez uma temporada maravilhosa no Sesc Anchieta, depois a gente viajou pelo Brasil inteiro, e durante essas temporadas, depois foram rareando um pouco, mas eu faço até hoje. E eu vivi coisas muito surpreendentes, sabe? Pela proximidade com pessoas e lugares que eram muito próximos dela, sabe? Então foi uma vivência que foi muito enriquecedora, e eu comecei até a fazer um diário que eu tenho até hoje, porque aconteciam coisas inacreditáveis. Assim, por exemplo, em Belém do Pará, no Teatro da Paz, eu fiz o espetáculo e na plateia estava o neto do Rui, que é o poeta que levou ela para Vigia. Sabe, no conto Viagem à Vigia, eu adoro aquele conto, e eu sempre ficava pensando naquele poeta que botou ela naquele carro, e aí, de repente, eu conheço o neto do Rui, que está na plateia, e me levou depois num bar, falou aqui que ela veio com meu avô, sabe? Umas coisas assim, e no Rio, a plateia do Rio, eu fazia o espetáculo em pleno aterro do Flamengo, no antigo Teatro da Manchete. Isso já era uma coisa muito forte, estar ali naquele lugar. E todo dia alguém estava me esperando depois do espetáculo, e eu vivia coisas extraordinárias, sabe? A filha do Carlos Lacerda emocionada, a filha da Mary Morse ali, parentes da Lota que vinham, me beijavam a mão com ternos e diziam: eu sou fulano de tal, Macedo Soares, e eu morria de medo. Sabe? Enfim, eu vivi coisas muito... E vivi também ficar hospedada em Ouro Preto, na casa que já era do Nemer, e eu e a Marta ali, eu dormi na cama dela, tomei banho na banheira dela, fiquei horas na água, e, enfim, eu vivi experiências muito, muito especiais. Você fez a peça em Ouro Preto? Apresentou lá? Eu fiz a peça em Ouro Preto, foi inacreditável, eu e a Marta ali, comendo ali, nas panelas dela. A Linda fez um jantar para a gente, serviu o prato, um dos pratos que ela mais gostava, que era bambá de couve, e a gente comer aquele jantar ali com ela, e eu lembro que passava um carro de som e anunciava a peça e falava assim: hoje um porto para Elizabeth Bishop, e eu ali na casa dela, sabe, tudo isso, essa mistura, sabe, o Nemer ali, a Linda contando as histórias para gente, foi uma coisa muito, muito grandiosa mesmo, sabe? Eu vivi grandes emoções e eu tinha o tempo inteiro essa consciência que isso era muito precioso. E isso foi uma coisa que me enriqueceu muito. E por isso que eu falo, ela virou uma pessoa meio que da minha família. Aí eu descobri que ela ela gostava muito de comprar roupa na Brooks Brothers. Então eu resolvi que a camisa que eu ia usar ia ser a mesma. Quer dizer, eu fui comprar como se eu fosse ela na Brooks Brothers, entende? Enfim, eu pude brincar muito de Elizabeth Bishop. E eu acho que vivi assim coisas muito privilegiadas. Maravilhoso. E ao longo, quer dizer, isso faz 20 anos, né? Foi em 2001. Nesses 20 anos, eu acho que o fato de você fazer a mesma peça durante muito tempo, você vai mudando, e cada vez que você retoma a peça, você tem que fazer todo um trabalho de atualização, porque na hora que eu começava a ensaiar, parece que eu ouvia a minha voz alguns anos antes dizendo aquele texto, e aí eu me recusava, eu ficava irritada comigo, eu não queria dizer daquela forma, eu queria deixar aquilo presente. Então, cada retomada era um exercício, assim, um exercício de tirar e de inventar de novo. E
E isso tem sido muito rico para mim, sabe? Cada vez que eu faço. Agora, eu fiz pela última vez, o ano passado, dia 7 de novembro, em Curitiba, e eu estava morrendo de medo, faziam 5 anos que eu não fazia, e foi bem difícil, eu ensaiei muito sozinha, e eu tive uma sensação que o espetáculo tinha mudado muito, e que a minha percepção estava se alterando, sabe, do que ela dizia. Então, a forma de dizer foi se alterando, porque eu achava diferente. E eu tive o grande prazer da Regina, que está aí, Presbícia, está assistindo em Curitiba, e ela me confirmar nisso, que o espetáculo estava diferente, que estava muito mais denso, sabe? Se bem que também tem mudanças da plateia, claro, eu acho que o Brasil mudou muito também, então a reação do público mudou, mas a minha relação comigo mesma, como atriz, vivendo a Bishop, é um exercício muito grande, que essa repetição leva necessariamente a um aprofundamento, sabe? E de alguma forma, eu acho que cada vez eu estou fazendo menorzinha, pequenininho, com menos movimento. E já que é assim, já que eu sinto que está dando para ficar vivo, me dá uma vontade enorme de continuar fazendo sempre, entende? E ter esse espetáculo me acompanhando na vida, como um exercício mesmo. Eu acho gostoso, eu acho um privilégio viver isso. A gente tem conversado, Fernanda, às vezes, sobre as mudanças, quer dizer, são 20 anos, né? Como mudou o público, como mudou o entorno, né? Porque escrever sobre ela há 20 anos e procurar nas cartas dela aquilo que ela dizia era um prazer, assim, a gente achava graça até nas malcriações dela. A gente achava graça porque a gente estava feliz com o Brasil, né? Assim, o Brasil estava fazendo 500 anos, o futuro era bom, né? A tristeza tinha ficado para trás, assim, a ditadura era uma coisa do passado. E então a gente achava graça em tudo. Aquele olhar dela inicial, de que aqui era o fim do mundo, né? O Brasil era o fim do mundo. E era na cabeça dela, né? De uma americana com a história dela, que era o fim do mundo. As coisas que ela dizia nos faziam rir, e havia uma certa fraternidade assim na plateia. Ninguém estava muito preocupado se ela era de esquerda ou se ela era de direita. Havia alguma coisa que nos unia ali naquele momento, né? Eu queria até perguntar sobre isso, quer dizer, para a Regina também, você sente que pessoas riam de certas coisas e pararam de rir, por exemplo, coisas que tinham exatamente esse sentido mais de bobagem, essa estrangeira aí que não entende nada e que agora, de repente, pega fundo porque, de alguma forma, tem algo ali que incomoda. Eu não sei se você saberia. Eu acho que naquela época a gente estava muito apaixonado pelo Brasil e pelos brasileiros, né? Então a gente fazia a peça com um orgulho enorme de ser brasileiros, e a plateia também. E eu lembro que a gente começava, quando eu começava, eu entrava, tinha aquela estrangeira esquisita, eles estranhavam muito. E eles começavam a gostar de mim, quer dizer, de mim, eu, Bishop, quando eu começava a gostar do Brasil, né? Então, começavam mesmo a gostar. Quer saber como era? Era na hora que eu falava, quando eu estava doente, eu contava para a doutora Anne e falava assim, todo mundo vinha me visitar na ponta dos pés e cada um me receitava um remédio. Aí era uma gargalhada na plateia. Eles sabe, é uma gargalhada de quem fala assim, ai, como nós somos engraçados, nós receitamos... É isso mesmo, né? Olha como nós somos. Nessa hora, eu já sentia que eu tinha a plateia comigo. Eles estavam encantados com a Bishop porque ela estava enternecida pelo Brasil, entende? E agora, é que eu fiz pouco em Curitiba, eu senti uma reação mais fria nessa parte toda,
e uma reação mais forte nas coisas mais densas do fim. Mas pode ter sido coincidência também, porque eu fiz muito poucos espetáculos. Agora, algumas coisas mudaram radicalmente. Por exemplo, a questão gay, entende? Quando eu estreiei essa peça, o fato dela ser gay era uma questão. Eu tinha que responder perguntas dos jornalistas que me irritavam profundamente, que era como que eu me sentia fazendo uma gay, entende? Então, isso acontecia muito. E eu sempre ficava muito irritada. E, por outro lado, eu ficava muito lisonjeada, que eu recebia no camarim muitos casais de mulheres que vinham me abraçar e com o maior carinho e dizer muito obrigada pelo respeito, e pelo jeito, pelo respeito que você está lidando com isso, e que esse texto lida com isso. Muito obrigada. E eu ficava muito impressionada com isso. Mas eu lembro que eu fiz uma temporada no Centro Cultural aqui em São Paulo, que tinham muitas gays assistindo, e eu sentia que tinha uma comoção nesse sentido. Eu ganhei o prêmio da Parada Gay de São Paulo. Eu ganhei um prêmio, entende? Porque eu estava ajudando na causa. Agora, eu sinto que isso não é mais questão, graças a Deus, acabou, né? Então, eu não sinto que a peça nem é como se não existisse esse assunto, entende? O fato. Mas isso é uma coisa que mudou completamente. Impressionante. Agora, aí a gente vê quanto 20 anos né? Muda um comportamento social desse tamanho, né? Incrível. É verdade, é verdade. Nesse assunto aí dela ser gay, né? Eu até conversei com a Regina outro dia sobre isso. Tem uma das poucas liberdades que eu tomei na peça, atribuindo a ela algo que ela não havia pronunciado, né? Porque ela era reservadíssima, discretíssima e viveu naquele momento, né? Onde isso era impronunciável mesmo, né? E na peça ela fala sobre isso, né? Mas como é um monólogo, você pode supor que fosse o que ela pensava, né? Ela não precisava necessariamente ter falado aquilo, né? Poderia ser um pensamento dela sobre essa questão. Sim. Eu até isso me lembra um pouco a própria Lota. Eu queria falar um pouco sobre a Lota nessa história, porque a Lota é muito associada, e a gente falou muito nesses encontros todos, a um pensamento conservador, está próxima de uma elite conservadora que é associada ao golpe militar, mas ao mesmo tempo ela era uma personalidade muito livre, e muito para a época. A impressão que eu tenho lendo todos os relatos é que ela era uma mulher um pouco fora do armário, assim, mais do que a média. E então ela tinha esse lado, por um lado conservador politicamente, mas por outro uma liberdade, e frequentava. Eu queria até que a Marta falasse um pouco sobre isso, esse círculo de pessoas que acho que iam a Petrópolis e frequentavam a casa dela, né? Já ouvi dizer que eram finais de semana, e o próprio Carlos Lacerda era gay, e a Marilene Felinto no primeiro dia disse que isso foi até retirado da reportagem dela pela Folha. Olha como, de novo, né? Ela também fez a reportagem nos anos 90, o quanto isso era uma questão, quer dizer que o Lacerda, aquele político, pudesse ser gay, era uma coisa assim complicadíssima, né? E então eu queria que você, se pudesse, falar um pouco sobre essa turma, né? Esse cara aí. E essa ambiguidade, né? Então eu vejo muito na voz da Lota, né? Quer dizer, que é uma voz suposta, porque eu nunca li as cartas dela, estou louca para ler, né? Mas eu sei que ela escrevia praticamente, lia as cartas que a Elizabeth escrevia, e ela é permanentemente citada, né? A Lota diz, a Lota acha, a Lota falou e tal.
bom, isso foi falado aqui em vários encontros, né? Como a Elizabeth ecoa a visão da Lota. Mas esse paradoxo, né, entre a audácia dela na área do comportamento, a liberdade dela e o conservadorismo político, combina muito com aqueles veranistas, né, de Petrópolis, assim, a elite carioca, eles tinham a permissividade que o poder dá, não é? Assim, a Lota era uma mulher poderosa e podia usufruir. Ela era livre internamente, claro. Tinha muitas mulheres poderosas super encruadinhas, né? Ela era uma personalidade admirável mesmo. Mas ela estava um pouco protegida por esse poder, né? E Samambaia era um lugar mais livre. Não sei se especificamente Samambaia ou era essa casta aí, esse grupo. Tinha outros gays em Samambaia, socialmente super um trânsito social muito. Tinha um casal que a Lota até menciona, que a Bishop até menciona numa das cartas, que era o pai da Zete. Eu conhecia assim, o pai da Zete, que era amiga da minha avó, e o marido dinamarquês. E eles usavam terno e gravata em casa, em Samambaia, e faziam arraiolo. Eu me lembro das pessoas espantadas com eles, mas a Elizabeth Bishop disse que eles eram burríssimos, numa carta dela. Mas havia ali uma liberdade mesmo, não era essa opressão dos anos 50 e 60, como era, por exemplo, nos Estados Unidos, de onde ela saiu, né? E isso é uma outra coisa que eu fico pensando sobre ela, lá em Samambaia, é que ela caiu num salão, né? Assim, de repente, ela que tinha aquela vida tão solitária nos Estados Unidos, com os amigos que se contavam nos dedos, de repente ela estava recebendo o Aldous Huxley, o John dos Passos, os Calder, os artistas mais incríveis dos Estados Unidos. Ela conheceu aqui, né, na casa da Lota, nesse caldeirão aí. E era uma elite que recebia os estrangeiros, os artistas estrangeiros eram políticos, eram festeiros e eram intelectuais também, né? E tinha, acho que, acesso aos poetas, né? Essa rede social que ela vai criando, acho que tinha muito. Eu acho que também viveu uma história de amor plenamente. A Bishop, me parece que ela encontrou talvez estando na periferia do mundo, ela conseguiu, de alguma forma, não sei se vocês têm essa impressão, viver, de fato, mais abertamente do que ela viveria. Vocês acham que foi modificada pelo Brasil? Não é? Isso ela não fala com essas palavras, mas foi explicitado, né? Que aqui ela se sentia... Ela diz, né? A pior coisa que podem pensar a meu respeito é que eu sou americana. Não, eu acho que a Bishop aqui foi uma experiência de libertação enorme para ela. Primeiro, pelo acolhimento que ela teve da Lota, não é? Eu acho que a Lota é essa figura divertida, para fora, engraçada, cheia de amigos, essa elite que era, por outro lado, era muito divertida. Ela fala... A Elizabeth fala isso na peça, né? Aqui todo mundo se conhece, todos os intelectuais são parentes de todos os artistas e todo mundo estudou na mesma classe. E essa sensação que ela teve de ter uma turma, né, em Samambaia, de poder receber as pessoas e o deslumbramento que ela teve dessa paisagem brasileira, que foi muito, muito forte para ela, junto com a sensação da casa, né? Eu acho que essa casa, quando ela fala casa oculta na névoa, na nuvem, a casa que é nossa, eu acho que essa sensação de ter amor, de ter a casa,
que deu essa quentura total para ela, e que eu acho que foi um movimento de uma enorme libertação, que foi aí o momento que ela volta, que ela pode olhar para a infância dela, que ela pode olhar mais para a dor, se defender menos, porque também aqui tudo era menos, ela não estava em Washington sendo vigiada pelas pessoas. Eu acho que foi o ambiente do Brasil foi uma coisa absolutamente fundamental nessa capacidade dela de se soltar e de amar e de poder se soltar no trabalho. Sem dúvida. Eu esqueci de dizer isso no começo, que as pessoas podem fazer perguntas no chat. Eu estou recebendo muitos elogios, parabéns, gente que viu a live, achando, as pessoas estão, mas também, se vocês quiserem perguntar, a gente vai fazendo as perguntas aqui conforme for possível. Eu queria perguntar, falando em Estados Unidos e o quanto é uma sociedade mais dura, né? Teve uma experiência, Marta, queria que você contasse um pouco a experiência de fazer essa peça nos Estados Unidos. Ela foi, eu não sei que ano foi isso, mas ela foi vertida para o inglês e montada em mais de um lugar, né, nos Estados Unidos. Foi montada em Vassar, num festival que todo mês de julho se faz no Vassar College, e depois essa montagem foi levada para Nova York. Foi uma montagem feita pela Amy Irving, e com todo capricho, mas uma montagem muito mais careta do que era a montagem brasileira, muito realista, assim, supostamente seria o que o americano gosta, né? Em Vassar foi uma acolhida super carinhosa, em Nova York foi um horror. Assim, a crítica foi demolidora e eu fiquei muito... Que ano foi isso? Que ano? Foi 2006. Mas eu entendi depois, aos poucos, inclusive ouvindo as pessoas falando aqui nessas mesas, né? Assim, a desimportância do Brasil, de uma peça sobre o Brasil nos Estados Unidos, né? Essa era uma peça sobre o Brasil. Eles não estavam interessados em saber se o samba é bom, se os brasileiros carregam bebê enrolado em manta de lã, eles não estavam absolutamente interessados nisso, né? Então, eu acho que realmente ela não é uma peça para será que agora, em 2020, isso talvez não tenha mudado um pouco? Você acha que seria igual? Eu acho que seria igual. Acho que o que eles querem saber sobre Elizabeth Bishop não está referido ao Brasil. Esse foi um trabalho feito, não encomendado pela Regina para falar sobre o Brasil nos anos, na comemoração dos 500 anos. Tem essa marca, né? Então, ele realmente não faz sentido lá. Sabe? Foi interessante, assim, eu ia a Vassar, né? Eu conhecer esses lugares que eram da minha imaginação, eu entrar na tal acervo lá, ver o carimbinho do Correio de Petrópolis, naquelas envelopes de carta. Foi muito legal para mim, mas muito duro também na hora. Mas hoje em dia eu vejo que não tinha nada a ver. Essa é uma peça para o Brasil, sobre o Brasil. Marta, mas por outro lado, a gente saiu no New York Times e no Newsweek, não é mesmo? Eles mandaram alguém assistir e a gente teve ótimas críticas do nosso espetáculo. É verdade, Regina. Foi uma página da Newsweek que a gente adorou. Em português, quando foi a montagem com a Regina. Que sim, incrível. Quando a Regina estreou aqui, teve uma matéria incrível do New York Times e teve incrível a matéria de capa do caderno de cultura do New York Times, com a minha foto assim sentada, foi maravilhoso. E Newsweek também deu uma página para gente. Uau, incrível. Então, eu não sei por que será, né, que naquele momento eles acusaram o interesse, né,
Mas Talvez era diferente, era uma peça brasileira. Era engraçado ser no Brasil falando dela. acho que é isso. É isso. Eram os correspondentes, né? Que era uma pessoa deles aqui, né? E lá era uma pessoa deles falando sobre algo que não interessava a eles. Não sei, uma teoria, assim. Regina, veio uma pergunta aqui da Vivian Santana, perguntando como que é encontrar o tom, o timbre para viver uma história como essa. E eu queria acrescentar o quanto você se identifica com a Bishop, o quanto tem de Regina, o quanto você se encontra nessa personagem. E me ocorre muito a sua relação com música, com samba, né? Que é muito forte, e a Bishop tinha esse fascínio por música, pela música brasileira, mas não só pela música brasileira, né? Por música em geral. Enfim, queria que você comentasse essas personalidades. Bom, eu acho que o fato quando eu fiquei sabendo que ela gostava de samba, eu acho que foi aí que foi definitivo o meu amor por ela, sabe? Eu amava fazer a cena do carnaval. Eu acho fantástico, sabe? O interesse que ela teve pelo samba. Ela, quando ela fala, é a última poesia popular que ainda existe no mundo. E ela gostava, e ela traduzia as letras, e ela se interessava. Eu fiquei encantada com isso. E o desfile da Mangueira, que ela viu em 1955, na época eu até sabia qual era o samba exatamente que eles cantavam, mas era uma coisa sobre marinha. E ela, a paixão que ela fica, a força, enfim, o samba bateu nela com tudo, sabe? Agora, aí eu acho que eu fazia aquela cena um pouco demais, eu digo. Era muito eu fazendo aquela cena. Eu, Regina, apaixonada por samba, eu gritava e pulava muito mais do que talvez ela tenha feito, sabe? Eu me dava conta disso, que para ser mais realista, eu tinha que ser mais contida como ela. Mas, por outro lado, era como se o meu amor por ela, naquele momento do espetáculo, eu estava apaixonada pela Bishop, apaixonada pelo samba. Você entende? Era quase que falando, olha, gente, olha o que ela fez. Ela falou, eu quero que o carnaval não acabe nunca mais. Parece que eu morri, fui para o céu, sabe? Então, eu acho que... bom, acho que eu me perdi um pouco, mas... Isso contrasta muito com a personalidade dela contida, né? E ela ter esse entusiasmo com uma coisa altamente festiva e para fora, né? De desfile na rua, e ela fala em muitas cartas sobre o carnaval, né? Ela ficar empolgada com isso me tocou profundamente, sabe? Profundamente mesmo. Uma pergunta de Maria Lúcia Mileu Martins sobre o livro Flores Raras e Banalíssimas, da Carmen Oliveira, de 95, dizendo que a tradução para o inglês foi premiada nos Estados Unidos. Se vocês tiveram a oportunidade de consultar esse livro para a peça. Eu tinha lido esse livro quando saiu nos anos 90, né? E é ótimo, um livro incrível. Mas para a peça... não me servia, porque... Ou servia, né? Tudo servia, mas eu estava mais bem servida pelas cartas da Bishop, né? Foi uma das coisas que eu li quando saiu, e falava-se sobre a Elizabeth muito nas resenhas, né? Também me chamou a atenção para o tema e para elas, né? Muito legal. O filme também. É o livro que inspira o filme, né? Recentemente, que foi recentemente feito. Acho que o roteiro do filme, esse sim, é muito centrado na história de amor, né? Eu conheci a Bishop pelo Flores Raras, quando eu era adolescente, há 15 anos, e fiquei apaixonada. E fui ler ela depois, né? Mas é muito centrado na história de amor, né? Menos o Brasil e mais
essa... E a Lota, né? A Lota está mais presente lá, né? Eu acho que sim. Eu queria perguntar para Marta, no final da peça, não no final, no finalzíssimo, mas no final nesse livro, aliás, queria dizer que acaba de sair uma segunda edição, né, pela terceiro nome da peça. Tem uma apresentação, além da apresentação da Regina e da Marta, tem uma apresentação também do Humberto Werneck, que esteve aqui com a gente, e em que ele conta uma parte daquelas histórias que a gente ouviu, e elas aparecem aqui. E aí, quase no final, você escreveu trechos de uma arte do poema com uma tradução sua. Ousadia, né? Não, eu achei maravilhoso, porque você usa as traduções do Paulo em todos os outros momentos. E então eu queria te perguntar se existe uma razão para que essa, especificamente, nesse trecho, tenha ficado a sua tradução, né? A forma como você leu esse poema. Eu acho que nem é mais, assim, nesses 20 anos houve várias mudanças, eu nem acho que nem é mais, né, Regina? A tradução isso foi acontecendo ao longo, né? Essa mudança no poema. Eu não me lembro por que a gente decidiu isso. Me parece hoje uma impertinência, né? Porque é tão maravilhosa a tradução do Paulo, tinha todas, não sei, não me lembro por quê. Tinha alguma coisa não sei, da informalidade, talvez, alguma coisa que a gente buscou que, não sei, e que foi sendo abandonado, né, ao longo da carreira, que não fazia a menor falta. É que eu me lembro que eu achava que foi incorporado na ação esse poema, né? Cronologicamente foi colocado num lugar que não tinha nada a ver com o momento do poema, no fim da vida dela, foi colocado logo após a morte da Lota, né, no espetáculo. Então eu tinha uma cena que eu dava um grito, que era a morte da Lota, caía no chão e aí começava a dizer esse poema. E eu tinha muita dificuldade de começar dizendo a arte de perder, porque isso ficava uma coisa já meio intelectual e eu estava muito assim acabada naquele momento. Então eu comecei a dizer mais assim perder, porque perder é o que eu estava vivendo naquele momento, para a coisa ficar mais organicamente vivenciada ali. Então eu comecei dizendo perder não é uma arte difícil de se aprender, para trazer a coisa mais para o meu presente. A partir daí, eu fui me dando essas liberdades de tentando transformar o poema numa ação vivida. E a partir daí que foi mudando e ficou diferente. É o único que aconteceu isso. Eu notei. É o único que aconteceu, mas aconteceu mesmo, porque eu lembro que eu tinha dificuldades de, nessa hora, parar e dizer o poema como ele estava escrito. Sabe? Parece que eu tinha que, então, de me desvencilhar daquela emoção naquele momento. E aí eu me permiti deixar seguir na improvisação mesmo aquilo, sabe? E nessa época também eu ficava lendo muito esse poema em inglês, sabe? E brincando com as palavras. E aí foi se transformando. Então, essa tradução foi acontecendo assim. E até hoje, ela agora mesmo em Curitiba, eu ainda fiquei na dúvida como era mesmo. Mas na hora sai, você entende? Às vezes, inclusive, sai num dia diferente do outro. Às vezes. E dá uma impressão também de criação, né? Como se a poeta também estivesse ali formulando uma coisa que não está naquele momento finalizada, não está definitiva, ela está, né? Enfim, eu fiquei mais atenta ao que eu estava dizendo, assim, ao raciocínio mesmo do que eu estava falando, entende? Alguém comentou que a referência não era para a Lota, mas a Regina tinha dito justamente que, né, houve uma liberdade, ou a Marta, não lembro, de colocar esse poema, foi feito no fim da vida para Alice, mas comenta muito sobre a perda da Lota de qualquer maneira, porque ali, né, quando ela fala perdi as casas, o continente, ela está falando
também. Mas para mim, quer dizer, no espetáculo eu falava isso para a Lota. Inclusive, quando eu digo a sua voz brincalhona, o seu jeito, eu, Regina, faço isso para a Lota no espetáculo. Entende? Mas ela fez de qualquer forma com a matéria vivida na vida dela com a Lota, né? Esse poema é feito também a matéria da vida dela, né? Foi feito em outra circunstância, mas revive isso. É uma vida toda, né? Porque ela fala da mãe, né? Ela fala, né? Muitos. E aí eu já dei um spoiler aqui. A gente está dando muitos spoilers da peça, mas eu acho que tudo bem, né? Eu queria falar, aproveitando uma pergunta aqui, sobre o final da peça. Eu achei muito impressionante olhar para hoje, o final, essa fala final, e o Brasil, um país com todo esse sentimento, ficou cada vez mais duro, cada vez mais truculento. E o quanto isso é muito forte, é muito impressionante que ela termine, a peça termina, né, nesse lugar. E lembrei da frase acho que é do Milor, né? Nós temos um longo passado pela frente, porque ele está falando da ditadura militar nesse momento e o quanto ele serve para a gente agora, né? Eu queria, enfim, se vocês pudessem comentar um pouco esse sentimento, juntando com a pergunta que fizeram aqui, do João Gerson Lopes. Se a Elizabeth chegasse hoje novamente no Porto de Santos, você acha que ela pensaria a mesma coisa sobre o Brasil? O que vocês pensam que ela pensaria sobre hoje, né? Então, trazendo um pouco para agora. Hoje seria difícil ela assumir com tanta leveza, assim, com tanta desatenção a questão política, né? Talvez ela fosse obrigada assim a ser mais atenta, né? Porque ela não tinha nada a ver com isso, né? Talvez também esse fim do mundo, onde uma aventureira, só uma viajante aventureira chegava, né? Também já não funcionaria mais, né? Assim, num mundo tão conectado, num mundo tão... o Brasil não é mais um lugar tão longínquo, né? Ao mesmo tempo, como ficou mais triste, né? Essa fala era, assim, isso, era uma antecipação do que ainda iria acontecer, né? No tempo dramático ali, né? Ela estava olhando de perto ainda para a ditadura, né? Assim, não era uma antecipação, era uma constatação, né? Ficou cada vez mais duro. Mas a gente não podia imaginar isso para nós, assim, até para o público, né? Isso era uma coisa posta no passado, né? Ter ficado mais duro, mais truculento, era uma questão resolvida, né? Então ficou tão triste, né? Regina, como sentiu isso, Regina, no palco, assim, nessas últimas apresentações? Para mim foi muito claro esse discurso final. Na última vez que eu fiz, eu fiquei absolutamente tocada de perceber como falar isso. O Brasil ficou cada vez mais desumano, mais truculento, e ela lamentando ela ficou tão maravilhada com a nossa afetividade, né? Com a nossa capacidade de afetividade. Ela fala doses imensas de sentimento que só existem lá, que me fizeram sobreviver. E por que isso não serviu? E por que isso, que a gente também achava tão lindo na gente, né? Ai, como nós somos carinhosos, como nós... Ai, como isso não serve para nada! E o Brasil só piora. Que coisa trágica. Aliás, isso serve talvez para não atrapalhar a nossa percepção e não deixar que a gente consiga acordar e melhorar.
eu fiquei profundamente tocada por essa fala final, nas últimas vezes que eu fiz a peça, de um jeito que eu nem imaginei que eu pudesse ficar, e senti que o público, que eu consegui também trazer o público nessa emoção, sabe? Eu acho, eu chego a dizer que eu acho que houve um momento ali de, puxa, que pena que a gente piorou tanto, né? É que tudo isso não serviu para salvar a Lota, esse paralelo é maravilhoso, né? Por que tudo isso que a gente foi não está nos servindo agora? Mas vai servir, Regina. O bom da gente é o que vai nos salvar, né? Eu não olho assim, como não adianta nada, sabe? Eu acho que é do nosso tesouro afetivo que vai sair alguma coisa, espero. Você tem razão. Eu tinha pedido na outra mediação que eu fiz para Alice e para Marilene lerem poemas que elas gostassem muito, e a gente falou muito sobre as cartas também, e queria também colocar as cartas nessa aí para a escolha. Se vocês pudessem ler um trecho de enfim, afetivamente especial para você, Regina, uma carta, essas cartas que te serviram tanto para criar essa peça. Se você pudesse também, Marta, ler uma carta ou um poema, enfim. Então, eu troquei aqui uma ideia com a Regina. Assim, eu sugeri 2 cartas, né? Uma dela para o Robert Lowell, que quando ela foi assistir o filme Orfeu do Carnaval, e ela fala de samba, carnaval, e tem uma introdução também curiosa. E se você achar que é o caso, uma outra sobre esse maravilhamento com a natureza, né? Ou talvez pudesse... Eu acho maravilhoso, e acho que a gente não ouviu nenhuma carta dela agora. Nesses encontros todos a gente ouviu muitos poemas, e as cartas dela são deslumbrantes mesmo, então acho que seria muito legal a gente... Deixa eu ver se... eu separei aqui, eu vou começar com a outra. É uma carta, vou começar com essa da natureza, né? Que é uma carta que ela escreveu para o James Merrill, e a data é 54, outubro de 54. E ela fala assim: você diz que me imagina numa selva de Rousseau. Sim, onde eu moro é tão bonito quanto uma selva de Rousseau, mas bem menos exuberante e mais inóspito, a uns 80 quilômetros do Rio, e muito mais perpendicular, como o Pão de Açúcar, na Baía da Guanabara. Só que são muitos deles, muito maiores e longe do mar. Com nuvens despencando dos cumes às vezes e cascatas que surgem e somem dependendo das condições meteorológicas. E de falta de condições meteorológicas a gente não pode reclamar. As coisas aqui também são um tanto fora de escala, como um quadro de Rousseau, ou pelo menos fora da nossa escala. A samambaia mencionada no cabeçalho é uma samambaia gigantesca, do tamanho de uma árvore. E tem também sapos do tamanho de um chapéu e caracóis do tamanho de pratos de sobremesa. E neste mês, borboletas da cor desta página, algumas quase do tamanho dela, a esvoaçar. Juntamente com a quaresma, as árvores de um roxo melancólico, a combinação de cores é maravilhosa. Talvez um pouco excessivo em março, mas paisagens à parte, gosto muito de viver aqui, moro numa casa muito bonita e tenho bons amigos. É um trecho, né? Muito... Você vê a poesia dela nascendo, né? Sim. Capacidade descritiva e de fazer analogias, e é muito lindo. Uma do samba,
É do dia 22 de abril de 1960. É uma carta para o Robert Lowell. Ela fala assim: hoje, quer dizer, foi no dia seguinte que ela escreveu a carta, que ela mandou, é dia de Tiradentes, Tooth Puller Day, um feriado nacional a respeito do qual creio que ele escrevia no passado também. Ele era um patriota que tentou livrar o Brasil dos portugueses e tinha trabalhado como dentista itinerante e acabou cortado em 8 pedaços, se não me engano. Os pedaços foram levados para cada um para uma parte do país. Vi Orfeu, sim, estreou aqui há 1 ano. Começou como uma ópera escrita por um poeta, Vinícius de Moraes, que a Lota conhece. Mas não fomos ver a ópera. E a Lota também se recusou a ver o filme. Eu gostei de algumas partes, mas o efeito me pareceu meio francês, mais francês que brasileiro. Você achou americano? Mas aquela coisa de esfregar a perna um no outro, isso é tipicamente francês. Gostei de vistas do Rio no amanhecer, e eles escolheram a melhor favela, é claro, mas construíram barracos especiais. E o carnaval não é assim, é muito, muito melhor. Para começar, as escolas de samba são muito orgulhosas e independentes e ensaiam o ano inteiro com professores profissionais. E eles dão um espetáculo. Não se misturam com a multidão daquele jeito, não. O carnaval é uma grande confusão, porém organizada e artística. Este ano passei o carnaval na Amazônia, mas a Lota foi com os Calder e choveu. As lindas fantasias a Luís XV ficaram todas enlameadas, mas eles dançaram até o raiar. Calder ficou 6 horas em pé assistindo. Ele é feito de ferro, como as obras dele, eu acho. A mulher dele estava com um chale indiano, carmim, por cima do vestido, e ela e a Lota voltaram de manhãzinha tingidas de carmim. É uma coisa que tem que ser vista antes que estraguem completamente. Os alto-falantes já fizeram um bom estrago. A música de Orfeu é um tanto falsa. Só tem um samba de verdade. E as letras, como foram escritas por um poeta de verdade, não são boas. Falta o elemento surpresa, as palavras usadas erradamente, os termos difíceis. Difíceis que os sambas sempre têm. Um dos meus favoritos tem o refrão: o ambiente exige respeito. E um outro diz que a mulher sempre derruba o homem em toda a beleza e nobreza dele. Mas a Lota, quando se empolga, é capaz de passar a noite inteira cantando sambas. Ah, tem um outro chamado Catedral do Amor. Eu devia fazer uma boa coleção e traduzir. Acho que o samba é a última poesia popular que ainda se faz no mundo. É. Muito bonito e mostra o quanto ela entendia o Brasil, né? Por um lado, né? Profundamente, assim. O que interessava ela no Brasil, né? A gente fala disso, né, Regina, que quando já foi dito aqui também, quando ela fala assim do macro, né? Ela seguia pela Lota e se deixa enganar, né? Mas quando ela vai no sentimento dela, na agudeza do olhar dela, aquelas histórias que o Nemer contou aqui de sair com ela para comer empadinha e tomar mirinda, né? Coisa tão deliciosa. Eu acho que ela, sem ser politizada, ela olhava de uma forma muito carinhosa e muito atenta para a nossa realidade social, né? E ela escrevia e ela escolhia os personagens dos poemas dela, são os filhos do caseiro, as prostitutas quase crianças do Leme, o mendigo embaixo do prédio dela, esse Brasil que interessou a Bishop.
E isso é muito forte para a gente, não é? A parte mais irônica que aparece nas cartas, a parte mais intelectual, é muito engraçada também, porque é muito irônica, né? Mas esse lado afetivo que ela captou do brasileiro, quando ela fala, eles amam tanto as crianças, e ela uma fala linda que ela dizia, as mulheres que andam a pé pelos acostamentos, que esperam horas em pontos de ônibus, com aqueles bebês embrulhadinhos em mantas de lã, porque não importa o calor que faça. Os bebês brasileiros são sempre embrulhados em mantas de lã. Então, esse olhar sobre essas pessoas é uma coisa muito carinhosa, muito forte isso para a gente. Alguém que escreveu sobre agora eu não vou me lembrar se foi o Hélio Gaspari ou o Rui Castro, ambos escreveram na época do anúncio, dizendo que ela é uma crítica de costumes, né? Que o olhar, ela está olhando para os hábitos, para os costumes, quando ela descreve a sociedade brasileira, né? Que o viés dela não é político, que a atenção dela, o olhar dela está num outro lugar, né? E coisas pequenininhas, assim, engraçadas, tipo desmarcar. Os brasileiros inventaram isso. Quando querem se livrar do compromisso chato, eles falam, quero desmarcar. Então, são pequenas coisas que ela pega na nossa cultura e comenta, que é muito inteligente. Ela naquela carta, a tal da carta em que ela comenta o golpe com o Lowell, justamente, ela logo depois daquele trecho que ficou famoso, ela fala que ela vai passear na rua logo depois ali do golpe e as pessoas estão sambando de toalha na beira da praia. Ela fica reparando no comportamento das pessoas na rua, né? Ela descreve na carta um longo pedaço depois sobre a reação popular, né? E aí veio uma pergunta do Sesc, acho que foi da Emily ou da Andrea, não sei, queria que elas falassem como as imagens subjetivas que a Elizabeth Bishop faz em seus poemas, ao descrever imagens do Brasil, como as descrições da Casa Samambaia que vimos nos encontros passados, colaboram na construção da peça. Eu acho que o Posse e o Jean-Pierre Torty, né, que fez o cenário, eles compreenderam essas imagens de uma forma, eles fizeram uma síntese incrível, né, da arquitetura daquele momento e com poucos elementos eles desenharam em cena, né, uma exuberância. É verdade. Pena que a gente não tem fotos para mostrar aqui, né? É verdade, mas eu me lembro, por exemplo, aquela cena, quando ela chega em Petrópolis pela primeira vez, que é a cena linda, que a Marta fez uma junção, que ela começa primeiro a falar, mas que bom estar na Serra, que é tudo tão deslumbrante, e começa a citar os nomes em português que ela estava tentando falar, né? Avenca, Begônia, Costela de Adão, Pedra da Alcobaça, Pedra da Alcobacinha, e que aí é bonito que a Marta já emenda no texto com o poema, que fala aqui há um excesso de cascatas, os rios amontoados correm depressa demais em direção ao mar. Sabe, essa cena, por exemplo, era um esplendor de paisagem tropical, na fala dela, na poesia dela, e a cena era muito bem construída pelo Posse, pelo Jean, né? Porque eu lembro que tinha muito verde nessa cena que explodia como imagem atrás, e era muito bonito o espetáculo. Depois a gente foi também diminuindo essas imagens. O espetáculo foi ficando todo menorzinho, mas contendo isso, né? E todas essas descrições dela do Brasil, em todos os momentos, essas descrições aparecem muito fortemente no texto dela, né? E eu sinto que existia uma mistura muito bonita no texto. Eu adorava isso, adoro isso no texto, que é começar em prosa e acabar em poesia ou vice-versa, entende? Uma coisa virar a outra. É a parte que eu mais me divirto no espetáculo, é fazer virar
outra coisa, né? Você começa na prosa e vira poesia, que a Marta construiu muito bem ao longo de todo o espetáculo. Nossa, eu não tinha pensado ainda nessa outra tristeza, que é o amor à natureza. Também isso, né? Também isso ficou pungente, né? No espetáculo agora, né? Essa paixão pela nossa floresta, né? Também isso ficou terrível, Eu pensei né? muito nisso quando eu comecei a organizar a homenagem, ao ler as cartas dela, o quanto era uma coisa fortíssima para ela, a exuberância da natureza, o quanto ela valorizava isso e o quanto isso para a gente, nesse momento, no Brasil, é uma coisa tão grave, tão urgente, né? De tratar, de falar e de mostrar o quanto isso precisa ser preservado, né? E Regina, você não quer ler para a gente, ler, ou na verdade não ler, né? Dizer um poema que você goste muito? Eu quero. Eu tinha pensado de ler, você me falou que não foi lido aqui, o Ouro Preto, que eu adoro. Pode ser? Sim. Pensei também de juntar, fazer ele como ele é inserido na cena. Né? Eu acho que todo mundo adoraria ouvir você fazendo um pedaço, um trechinho da peça. Seria maravilhoso. Mas aí teria que levantar, fazer... melhor eu ficar aqui... Sabe? Eu me dou melhor no texto decorado. Isso é um traço parecido com a Bishop. Mas essa cena, eu sempre gostei muito dessa cena, Ouro Preto, que começa assim, ela está desesperada, ela está cansada, ela não aguenta mais, a Lorta fica o dia inteiro mergulhada naquele palácio, Carlos, e é uma guerra de nervos, e ela não aguenta mais os problemas políticos que envolveram a construção do Parque do Flamengo, e ela já está morando no Rio, naquele calorão. Então é o momento que ela começa a ficar tensa de novo, com vontade de beber de novo, e ela gosta de Ouro Preto e de repente ela resolve comprar a casa em Ouro Preto. Então ela fala, uma casa antiga em Ouro Preto, no caminho de Mariana, uma casa do século XVII, com paredes de pedra. Eu vou comprar esse casarão, nem que eu fique endividada pelo resto dos meus dias. Agora que eu consegui finalmente publicar um livro de verdade, um livro meu, eu vou ganhar o dinheiro. Eu vou consertar cada telha, cada pedra fora do lugar. E eu vou me instalar aqui. Vai ser a minha casa. Ai, eu estou precisando tanto desse sossego para escrever. Dormir em Ouro Preto. Conversas singelas. Fala-se de comida. Ou então, quando minha mãe me penteia, machuca. Mulheres com vestidos vermelhos, sandálias plásticas, e bebês quase invisíveis, agasalhados, só os olhos de fora no calorão, que elas desembrulham, levam até a água e dão de beber, com mãos sujas e amorosas. Aqui, onde antes havia uma fonte e onde ainda hoje todos param, a água esguichava da boca de 3 caras de pedra-sabão. Uma ria, uma chorava, a do meio só olhava. Hoje, remendadas com gesso, elas estão guardadas no museu. A água agora escorre apenas de um cano de ferro, um fluxo espesso e forte. Está fria, gelada. Todos reclamam há séculos. Todos concordam há séculos. Os cães, os burros e as andorinhas verde garrafa, elegantes,
Elas ousam um mergulho rápido, só para provar. Um caminhão Mercedes-Benz, enorme e novo, chega e domina a cena. Na carroceria, botões de rosa brilham, enquanto o para-choque anuncia: chegou quem você esperava. Aí entrava o barulho do carro da Lota, e era a chegada da Lota em Ouro Preto, que continuava a cena. Lota, você veio me buscar, Lota. Você dirigiu sozinha essa viagem tão comprida. Querida, você leu a dedicatória do meu livro. Finalmente, você leu a minha dedicatória. Para Lota Macedo Soares, o dar-vos quanto tenho e quanto posso, que quanto mais vos pago, mais vos devo. Camões. Meu primeiro livro de verdade, depois de tanto tempo, tinha que ser dedicado a você. Aí a cena continuava em Ouro Preto. Que lindo, Regina. Nossa, a gente podia ficar aqui te ouvindo. É uma delícia esse poema. Muito lindo. A Regina Pribitchen escreve aqui perguntando: os primeiros colonizadores, aspas, rasgaram a tapeçaria, natureza, Brasil 1º de janeiro, né, o poema. E hoje, continuamos a rasgar essa tapeçaria? Uma pergunta. Assim, é uma pergunta poética, né? Triste, né? A gente nem precisa de colonizador para rasgar a tapeçaria, né? A gente mesmo rasga, né? Alguém disse, né, que o projeto colonial que deu certo, né? Brasil, um pouco, nesse momento. Olha, gente, várias pessoas dizendo lindo, queria poder aplaudir. Então, Regina, sinta-se aplaudidíssima nesse momento que as pessoas estão escrevendo aqui. A gente não pode ter barulho, né, nas lives. É uma coisa que deve ser muito estranha para um ator não ter esse retorno, né, do teatro, né, quando faz a live ou você fez agora um pedaço da peça, fica mais parecido com gravar, imagino, televisão, né? Às vezes é difícil você entrar na ficção de verdade e sair, não é? Então, eu estou preferindo, por exemplo, na live que eu fiz no Sesc, eu me ative muito ao texto, mesmo coisas que eu já sabia de cor, eu ficava olhando, porque é fácil você se perder, né? Enfim, eu vou ter que aprender, a gente vai ter que aprender a brincar disso agora, né? Mas eu acho que aqui tem uma coisa diferente, aquilo que eu falei no começo, esse fato, eu te agradeço muito, Fernanda, de poder estar aqui, porque é uma sensação muito boa essa da turma da Elizabeth Bishop, sabe? É uma delícia essa sensação. Eu lembro que quando teve esse negócio de ela tem que sair, não pode ser na Flip. Aliás, eu fiz a Bishop na Flip, uma das temporadas que eu fiz numa Flip, foi maravilhoso fazer para todos aqueles escritores, foi muito emocionante. Foi a primeira vez que eu diminuí bastante o espetáculo, precisava entrar numa tenda. Mas eu estava falando isso, é muito bom essa sensação dessa turma que gosta da Bishop. Quando teve o problema de cara na Flip, eu me senti agredida, como se fosse alguém da minha família, sabe? Alguém da minha família, que estivesse falando alguma coisa contra alguém da minha família. Mas como? Justo ela, que sabe, que falou coisas tão interessantes sobre o Brasil e que tem tanta coisa que a gente pode observar no trabalho dela. Imagina, poemas como esses que ela escreveu sobre o Brasil.
É muito raro você ter uma quantidade de poemas sobre o Brasil tão maravilhosos desse jeito, não é? É um orgulho, é uma coisa espetacular. E ter todas essas cartas com esses comentários e todas essas observações sobre a elite brasileira, que dá um estudo enorme sobre isso, o comportamento dessa elite carioca nessa época. Entende? Eu acho tudo isso de uma riqueza tão grande para o Brasil. Então, eu me senti profundamente ofendida naquele momento. Era eu que estava sendo tirada, você entende, da Flip? E depois vi aqui, nesses encontros, essa semana, eu acho que eu entrei numa coisa mesmo, assim, sabe, de deslumbramento, de estar perto e de estar de mãos dadas com as pessoas que gostam dela. É muito gostoso isso, ter um clube de gente que gosta da Elizabeth Bishop. Dá um sentimento de força coletiva bom. E graças ao Sesc, viu? Porque depois da polêmica toda veio uma pandemia e a gente ficou numa situação em que não dava nem para... Como é que a gente vai mostrar essa Bishop para as pessoas minimamente para desfazer esse... Né? Porque ela foi reduzida um pouco ali na crítica digital. Eu acho que é legítimo, algumas coisas que foram ditas, eu acho que elas são legítimas mesmo, assim, eu não acho, mas teve um grito ali que reduziu ela a um tweet, sabe? Enfim, ela é tão complexa, tem tantos detalhes, ela tem uma personalidade tão interessante, né? E isso... então, fiquei muito feliz quando a gente conseguiu finalmente fechar com o Sesc fazer esse ciclo. E, olha, as pessoas... O Nemer pediu... Regina, escolha mais um momento da peça, por favor, e fale para a gente. Várias pessoas, enfim, querendo mais um pouquinho. O que seria... talvez essa aqui, olha, ela quando ela vai para Seattle, o que você acha, Marta? Não é? Nossa, é bonito ótimo. Isso, né? Que é o momento que ela vai ficar, ela também já não está bem, já está naquela tensão toda com a Lota, com Casa Cerda, né? Já está no Rio de Janeiro, que ela não gostava, e aí ela vai para Seattle para dar aula. E tem essa cena que eu adorava também, adoro essa cena que ela vai embora e ela chega na frente do palco e ela diz, eu não vou usar fazer decorada porque vou me perder, então eu vou ler mesmo. Outra vez sem casa, outra vez hotel. Em vez de uma empregada que te chama de minha filha, um porteiro que te chama de Miss Bishop. Boa noite, Miss Bishop. Bom dia, Miss Bishop. Aquela gentileza treinada, uniformizada. Em vez de uma colcha de retalhos de ouro preto, um edredom de nylon de um hotel em Seattle. E eu que achava que eu tinha escapado. Eu achava que eu nunca mais ia ter que enfrentar o meu medo de falar em público, de entrar numa sala de aula. Mas dessa vez eu não tinha escolha. Eu acho que esses últimos tempos no Brasil foram a época mais difícil que eu já vivi. Um amigo nosso no Brasil perguntou por mim outro dia e a Lota respondeu, a Elizabeth, ela foi passar uns meses bebendo nos Estados Unidos. Ela quer me ferir porque eu decidi sair de lá. Ela acha um absurdo eu passar 6 meses em Seattle. Tem horas que eu também acho um absurdo. O que eu estou fazendo aqui em Seattle? Hoje é domingo de carnaval no Brasil. É o dia do desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro. A essa hora eu estaria a caminho da avenida com todos os meus amigos. O que eu estou fazendo aqui tão longe? Eu sinto falta da alegria de lá. Eu estou achando as pessoas aqui tão tristes.
Os moços no Brasil, eles se divertem tão mais. Você dá um violão para eles, um cafezinho, eles se esbaldam. Engraçado. Engraçado que no Brasil, eu sentia falta nessas cidades limpas, organizadas dos Estados Unidos, que os correios funcionam, a cola gruda, o antialérgico cura. Eu entrei num desses supermercados daqui e eu me vi olhando as coisas todas que a Lota adora e enchendo o carrinho com essas coisas que a Lota adora, a guardanapo de papel que combina com a toalha. Tudo inútil. Tudo inútil. Ai, meu Deus. A essa hora, eu estaria a caminho da avenida com todos os meus amigos. Ah, meu Deus. Hoje é domingo de carnaval. Aí entrava um samba e mudava a cena. É bonito isso, né? Imaginar ela lá com saudade. E maravilhoso o texto, Marta. Você coloca pedaços das cartas, assim, eles estão... ela está povoada de trechos de cartas, né? Dá para reconhecer pedacinhos, né? Tem uma coisa recortada, às vezes só uma expressão, né? Impressionante o trabalho. Né? Mas, enfim, com esse material é covardia, né? Assim, é uma coisa tão preciosa, né? Tudo isso era ela, né? E era só uma cortou coisas, você cortou coisas, você tirou cenas, ou tem cenas que você gostaria, ou momentos da vida dela que você gostaria de ter colocado, ou optou tirar? Na verdade, ela foi melhorando à medida que foi encurtando, né, Regina? No começo era muito mais caudalosa, tinha muito mais infância, né? Muito mais passado, Great Village, né? Mas arrastava, né? Um monólogo tem que ter também tem que respeitar esse tempo, né? Especialmente a parte da infância, né, Marta? Que a gente se encantou, tanto que eu mesma, eu lembro que eu fui uma das pessoas que te pediu, quando eu li o conto Na Aldeia, que eu fiquei muito impressionada na infância dela, com ela contar que ela lembra de ouvir os gritos da mãe, quando a mãe tinha surtos psicóticos, não é? E que então ela ficava misturando. Ele é lindo, esse conto Na Aldeia. E eu lembro que eu pedi para você colocar isso na peça, e você escreveu uma cena maravilhosa, que era ela misturando o grito da mãe com as lembranças dela ali já na Serra de Petrópolis, mas ficou demasiado, ficou grande demais, né? Porque muita coisa que a gente amava, depois fazendo o espetáculo, a gente via que aquilo se estendia por muito tempo e que no teatro não é possível, a gente tinha que costurar mais ações, né? E tanto que essa parte aí eu cortei quase tudo, só deixei a parte dela com o cachorro, com o Beppo, né? Foi ficando bem pequenininho. Acho que isso confirma muito essa ideia de que é uma peça sobre o Brasil. Já tinha elementos dramáticos suficientes, né, para ela existir em cena como uma personagem, como uma pessoa. Ela não precisava desse lastro tão profundo, né, na melancolia do começo da vida dela. Você já sabia que ela era asmática, que ela era alcoólatra, que ela era tímida. Você já tinha os elementos para construir a sobrevivência dela, né, sem tanta descrição do passado, né? Tinha até uma coisa que eu me lembro dela, do dia que a copeira que trabalhava na casa dos avós foi embora para a Suécia, né? É verdade. A copeira e chorava porque ia perder, né, essa pessoa carinhosa, enfim, não precisava mais desse lastro, né? Ela já estava. Eu acho que até para a construção, para nós, foi importante
né? Eu estreiei fazendo toda essa parte. Eu acho que para minha construção também de entender, mas era excessivo e a gente foi cortando mesmo. E o desafio do monólogo, né, Regina? Eu me lembro de você falar isso, né? E quando você estava ensaiando e com o Posse, né? Aquela muralha de texto, né? Para um ator, né? A questão de não ter medo exatamente quando o ator está com medo do monólogo, ele corre e fica tudo parecido no mesmo platô, né? E você foi dando os tempos, recortando ali. Exatamente. A gente foi acertando o texto para eu poder também ter calma, né? De poder viver cada momento mais intensamente, mais gostosamente, né? E o espetáculo acabou, a gente começou, quando a gente estreou, ele tinha 1h15, e aí atualmente eles têm 1 hora, e é um espetáculo que eu me permito fazer com a maior tranquilidade, né? Com a maior calma e podendo viver cada momento assim, demoradamente, né? Eu sinto falta muito, sempre senti falta do poema O Mapa. Eu não sei explicar por quê, mas é que eu acho que eu sempre desejei. Cada vez que a gente refaz, eu falo, onde que eu vou incluir o mapa? Será que não tem como? Eu acho tão lindo aquilo, mas realmente a gente não... Que, na verdade, a gente está contando uma história, a história da chegada dela no Brasil, e aí não soube como sugerir isso. Mas acho que é a única coisa assim dela que me dá vontade de pôr ainda. E tem alguma inserção mais recente, assim, que tenha vindo com o passar dos anos, ter aparecido algum poema, alguma coisa, ou foi mais o enxugar, diminuir, né? Reduzir? Não acrescentar nada, só enxugar mesmo. Mas só enxugar mesmo, sem cortes, né? Sim. Enxugar. Mas isso também é uma coisa que a gente vai percebendo, né? Você vai percebendo que quanto mais você faz, que tem um jeito mais rápido de dizer aquilo, né? E essas edições se fazem um pouco na própria ação, né? Porque às vezes o texto demais está empacando a ação. E aí quando você sente que está fluindo bem e dá para cortar, é uma delícia esses momentos que você percebe isso, né? Agora é que a gente gosta muito dela, a gente quer sempre mais e mais e mais, né? Não tem jeito. E sempre que alguém vem assistir, tem alguma coisa que a pessoa acrescentaria, as pessoas que gostam dela, não é? Sempre tem alguma sugestão, alguma coisa. Eu, enfim, estou caminhando para o fim, eu queria... Já? Não, eu abrindo para perguntas, se vocês quiserem comentar mais ou ler mais, a minha pauta aqui está abertos para estamos abertos para perguntas e para te ouvir e para ouvir vocês mais um pouquinho. Se não, eu vou, enfim, caminhando para o final. E eu queria dizer que foi maravilhoso. Regina, se vocês quiserem dizer mais alguma coisa, senão eu queria agradecer demais a presença de todas as pessoas que estão no público. Estou aqui dando um tempinho para ver se vem mais alguma pergunta final. Regina, a melhor Elizabeth Bishop. Perfeita, Regina. A Regina Pribitchen acabou de escrever aqui. Obrigada. Foi um verdadeiro presente para nós. Lindo, um prazer enorme. Estou lendo os comentários aqui, porque maravilhoso. Gente, muito obrigada. Estão agradecendo demais a presença de vocês e eu queria agradecer demais também. E foi uma delícia ouvir. E é isso, gente. Não percam amanhã também, último dia. Acho que vai ser bonito. É lindo o poema da Adélia Freitas sobre elas, o poema que a Angélica escreveu sobre a Bishop, é uma gracinha o poema.
Elas fizeram um vídeo bem divertido, bem bonito, emocionante. Eu adoro a poesia da Angélica. Ela acabou de lançar um livro, né? Livro novo. E acho que vai ser bonito. E a Juliana Perdigão é uma grande cantora e instrumentista, compositora maravilhosa. A Juliana eu não conheço. Eu conheci a Angélica há pouco tempo, que me mandaram esse poema dela, da Bispo. Eu fiquei encantada e fui atrás para conhecer toda a obra dela e estou encantada com ela. Ela é maravilhosa. Elas foram elas foram para a Alemanha. Berlim. Estão em Berlim e fizeram esse especialmente, musicaram inclusive poemas da Bishop, gente. Spoiler de amanhã, elas musicaram, não posso dizer que poemas, mas acho que vai ser bem bonito. Então é isso. Obrigada, Emily. Você está aí? Estou aqui, estava esperando para ver se tinha alguma manifestação ainda para poder Maravilhosas, entrar. muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria agradecer em nome do SESC, a Regina, a Marta, você, Fernanda, dizer assim que cada dia tem sido um encantamento, assim, até vou emprestar o que a Regina falou e dizer que vocês foram mais uma vez, vocês três colaboraram hoje para todo mundo que chegou nesse ciclo sem conhecer a Bishop, se encante pela Bishop e comece a fazer parte desse ciclo de amantes dela, né? Então, muito, muito gostoso, muito obrigada mesmo, foi muito bom. Não, foi um prazer, assim, eu é que agradeço demais esse privilégio aqui. E até queria dizer que, embora fosse vizinha e tudo, se não fosse a Regina me proporcionar isso, eu jamais entraria para esse clube. Muito bom. Obrigada, viu, Fernanda? Obrigada, Emily. Gente, boa noite a todos e todas. Muito obrigada por esse dia. Foi uma noite incrível. Assim, eu tô assim meio, sabe quando a gente fica meio boba assim de ler, de ouvir. Muito obrigada. Obrigada. Gente. Obrigada, Emily. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Regina. Obrigada, Paulo.